a capacidade de nos pronunciarmos em línguas desconhecidas, a capacidade de miraculosamente sabermos o que vai na mente ou no coração de outras pessoas, nós lemos o seguinte. O Senhor escreveu dizendo que agora, depois de todas essas coisas terminarem, permanecem três coisas importantes. Permanecem a fé, que deve ser forte, que deve ser inteligente, que deve ser baseada em critérios inabaláveis. Permanece também a esperança e permanece também o amor. Eu hoje gostaria de falar-vos acerca da esperança. A nossa esperança não é uma esperança irreal. Nós não acreditamos que o futuro será melhor só porque estamos cansados de dor, estamos cansados de engano, estamos cansados de injustiça, mas acreditamos num futuro melhor porque a Bíblia, que nunca falhou, revela que por muito que a nossa estadia aqui neste planeta se deteriore, o futuro celestial será absolutamente incrível. Um princípio bíblico certo, real, no qual nós podemos ter absoluta confiança, é que um dia, que não estará tão longe quanto isso, Cristo voltará. Parece uma frase ao género de um filme de ficção científica, algo que é impossível de acontecer, porque nós não estamos habituados a vermos o espiritual, mas o facto de vermos não significa que não exista. Algo que tem efeitos reais, atualmente, obviamente existe. E Cristo voltará. Quando nós vemos aquela passagem que é importante nós vermos, que é importante nós sublinharmos, Paulo escrevia a uma igreja no norte da Grécia e dizia-lhe o seguinte: ele falava deles dizendo que eles tinham convertido a Deus, no versículo 9, com o objetivo de servir o Deus vivo e verdadeiro, e acrescentava um outro elemento. Nós fomos salvos para servir o Deus vivo e verdadeiro, mas também para esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Este é apenas um de imensos versículos em que a Bíblia não dá margem para argumentação, não dá margem para dúvidas, não dá margem para rebater, dizendo Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, Cristo, esse Filho de Deus, Ele voltará. E Ele voltará com um propósito muito concreto: livrar-nos da ira futura. Esta é uma mensagem que é certa. Esta é uma mensagem, no entanto, que tem sido ridicularizada também. Já sabem que na música do Capitão Fantástico, do Miguel Araújo, já ouviram falar, não é? O Capitão Fantástico, que usa uma pistola de plástico. Já ouviram? Pronto. O fulano que escreve Os Maridos das Outras e não sei o quê. Ele diz que o Dom Sebastião não volta e que Jesus não volta. Colocam os dois no mesmo patamar. E isso no sentido em que a vinda de Cristo tem sido tornada menor, tem sido rebaixada, tem sido tida como aquela crença dos doentes, dos desamparados, dos pobres. Mas essa é a mensagem da Bíblia, de que Cristo voltará. E Cristo voltará, no versículo 10, a Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Eu quero falar-vos muito concretamente do arrebatamento da igreja. Um momento em que Cristo voltará, e este voltará terá que ser muito bem explicado, e Cristo voltará, Ele voltará a ser visto, Ele voltará a estar perto da humanidade, com um objetivo muito concreto, que é livrar os seus da ira futura. E ira futura não é um conceito daqueles absolutos, ou melhor, não é um daqueles conceitos que significa apenas ira. Ao longo da Bíblia, ira não é apenas uma palavra. É uma palavra-conceito. Isso significa que ao longo da Bíblia, a expressão ira de Deus tem sido sistematicamente associada a um período muito concreto. Não é um instante em que Deus fica furioso. Não é um momento em que Deus se zanga. É um período bem determinado em que o Senhor revelará
a sua justiça, revelará a sua fúria, a sua vingança, a sua ira em relação à humanidade. Quando nós perguntamos porquê é que Deus não faz nada, porquê é que há tanta morte e Deus não se mexe, este período de tempo que se seguirá ao arrebatamento da igreja, que a Bíblia chama de ira, será um momento em que o Senhor responderá violentamente. A palavra é bíblica. Como vingança, a palavra também é bíblica. Àqueles que, tendo tido a oportunidade de crer em Cristo, não o fizeram, porque preferiram o pecado à fé em Cristo. E o objetivo do arrebatamento da igreja, o momento em que Cristo voltará e levará aqueles que são seus para si, ele serve, no versículo 10 de 1 Tessalonicenses 1, para livrar os seus deste momento histórico chamado de ira de Deus, ou chamado de grande tribulação, em que a terra será assolada pela vingança de Deus. Deus vingará aqueles que morreram inocentemente. Deus vingará a injustiça. Deus vingará as histórias deste e-mail. Deus provará que é um Deus infinitamente justo e que ninguém pode questioná-lo. E o objetivo do arrebatamento, o objetivo da volta de Cristo principal, será livrar os seus deste momento. Vamos ler. Este fenómeno extraordinário, chamado de arrebatamento na Bíblia, ele está documentado em duas passagens, no fundo. As informações que nós temos dele estão distribuídas por esta e por dois outros versículos em Coríntios que nós lemos depois. Em todo caso, só para lembrar que a Bíblia, noutras passagens, revela que o objetivo dos cristãos, além de servir a Deus, é aguardar a vinda de Cristo. A nossa cidade está nos céus, diz Paulo aos Filipenses, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Entre muitas outras. E nós lemos então assim, acompanhem por favor, entretanto, com a conversa não da passagem. Se estão a sublinhar as passagens importantes, esta é daquelas, e para quem quer estudar o assunto mais profundamente, não pode ignorar esta passagem no que diz respeito ao arrebatamento. Dizia Paulo assim àqueles crentes: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra lembra alguma coisa? Ignorantes. Acerca dos que já dormem, dos que já morrem. Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Ou seja, nós temos esperança. Não somos como os demais. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, se cremos, assim também aos que em Jesus dormem ou morrem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Notem, esta é a palavra do Senhor. 2 pontos. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, ou seja, nós não iremos antes dos que já morrem. Porque o mesmo Senhor, notem, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com ruído, com barulho, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, aqueles que já morreram, aqueles que são da nossa família, que creem no Senhor, que já morreram, esses ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, quando se der o arrebatamento, aqueles que estiverem vivos, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com esses que dormem nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O melhor vai ficar ainda bem melhor. Portanto, termina Paulo dizendo: consolai-vos, animai-vos, alegrai-vos uns aos outros com estas palavras. É importante nós sabermos que o arrebatamento é tão real quanto a salvação. Diz Paulo no versículo 14: se nós queremos para a salvação, nós temos que crer também no que se segue.
Se nós te ajuda, se tu querias que o Senhor te ouve e te responde, essa mesma fé deve ser estendida até este ponto. Nós nunca ouvimos falar das pessoas serem levadas para o céu. Nós nunca vimos notícias acerca disso, nós nunca vimos filmes acerca disso, nós nunca lemos notícias de jornal na internet sobre fenómenos extraordinários como estes. Mas também nós nunca lemos que ninguém tenha ressuscitado. E se queremos que Cristo morreu e ressuscitou, então também deveríamos crer que um dia nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O arrebatamento é tão real quanto a salvação. A palavra arrebatamento tem uma definição muito concreta. Arrebatar não é levar. Arrebatar não é subir. Arrebatar não é partir ao encontro de. Nós não vamos arrebatar-nos. O que está escrito não é que nós vamos arrebatar-nos. A questão é que nós seremos arrebatados. Alguém arrebatará os cristãos. E arrebatar tem uma conotação violenta. O Senhor não chegará ao céu e dirá: venham cá ter. O Senhor virá tirar-nos à força do mundo onde nós vivemos. Este mundo está entregue a Satanás e nós seremos roubados deste planeta. Essa é a definição de arrebatamento. O Senhor virá e tirar-nos-á. Ele retirar-nos-á deste planeta. Ele vai levar-nos violentamente para si. Porque o arrebatamento não é um acontecimento brando. Não é um acontecimento de amor. Não é um acontecimento pacífico. Mas é um acontecimento de guerra. É um acontecimento que antecede a ira do Senhor. O que se segue não é paz. O que se segue não é amor. O que se segue não é tranquilidade e descanso. O que se segue é a ira de Deus. E quando nós lemos as passagens, nós vemos que o clima é de guerra. Procurem todas as passagens da Bíblia que simultaneamente mencionem as das pessoas que vemos no versículo 16, alarido e trombeta. Vão numa concordância bíblica online e procurem pelas duas palavras em simultâneo. E não há alarido e trombeta na Bíblia que não fale de guerra, que não fale de combate, que não fale de confronto. E o arrebatamento existe num clima de confronto. O Senhor está a declarar guerra ao que se segue. Lemos também de um arcanjo, a voz do arcanjo. Há apenas um arcanjo referido na Bíblia. É o arcanjo Miguel. E sempre que ele é referido, ele está em guerra. E o arrebatamento tem esta conotação. O arrebatamento existe porque o Senhor vai tirar da terra aqueles que são seus. Porque Ele virá combater com os que ficam. Ele virá fazer guerra aos que ficam. E como qualquer país que declara guerra ao seguinte, a primeira coisa que ele faz é retirar os seus cidadãos. E este é o objetivo do arrebatamento. O Senhor declarará guerra aos que ficam. O arrebatamento é a sua resposta. Deus não existe. A Deus não se preocupa. A Deus não é justo. Deus não tem qualquer sentimento pelas crianças que morrem de fome, que são abusadas, por toda a injustiça que existe. O Senhor responderá com toda a sua força. Com toda a sua força. Mas para os cristãos, Paulo nunca fala do arrebatamento como algo que nos deva provocar medo. Ele nunca usa o arrebatamento para dizer: tenham cuidado, temam, assustem-se. As expressões são sistematicamente aguardar, descansar, animar. Esse é o sentimento que deve provocar em nós. Que ninguém acorde à meio da noite com medo do arrebatamento, mas que usem o arrebatamento para dormir melhor. Ele provoca ânimo, descanso. O melhor vai ficar tão melhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo continua no capítulo 5 a fazer a comparação
entre a vinda de Cristo para arrebatar a Igreja e a vinda de Cristo para reinar e julgar e fazer guerra. E lemos assim aos Tessalonicenses 5, 9. Deus não nos destinou para a ira. E a ira representa novamente aquele período de tempo. Mas para a aquisição da salvação. Não a salvação dos pecados, mas a salvação desta ira por nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós, novamente. E se queremos nisto, temos que querer o resto. Para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. O sentimento inerente ao arrebatamento é este. Animai-vos. Alegrai-vos. Porque o Senhor nos levará para si e estaremos sempre com Ele. O objetivo não é assustar, mas é animar. Paulo refere também que o Senhor não vai mandar ninguém para tratar deste assunto. Deus não vai mandar o seu principal anjo para tratar deste assunto. Mas Paulo refere que será o mesmo Senhor. Será mesmo o próprio Cristo. Aquele que nos... Não será outro. Não será um intermediário. Será o mesmo Senhor. É Ele quem descerá dos céus. Como um dia desceu dos céus para morrer e salvar os seus, Ele também um dia descerá dos céus para arrebatar a sua Igreja. Isso lembra-me a passagem de Jó. Não é? Quando ele diz: não vai haver cá intermediários. Não vai ser outro que vai ser o Senhor. Vão ser os meus olhos. Estes. Vão ser os meus olhos. Eu não vou ouvir um relato de que o Senhor veio. Eu não vou ouvir algo a escrever a dizer que o Senhor veio. Eu vou vê-lo. Eu vou contemplá-lo. Porque não será um intermediário. Será o mesmo Jesus. Lemos ainda que nós seremos arrebatados juntamente. Não seguirá um fuso horário. Não será ao meio-dia. E depois quem tiver um fuso horário diferente terá que esperar mais umas horas. Mas no mesmo instante, finalmente, os cristãos que estão separados, que estão em ponto de Sor, mais sozinhos, e aqueles que não estão em ponto de Sor, num mesmo instante, juntamente, nós estaremos juntos. E será um grande acampamento. Mas não apenas este, mas todos estaremos juntos na presença do Senhor. Os pais, os filhos que foram para longe, aqueles que morreram, mas que criam no Senhor, juntamente, num mesmo instante, nós seremos levados à presença do Senhor. E que bom que este melhor está a ficar ainda melhor, porque estaremos juntos. A Bíblia diz também que seremos transformados. Nós nunca poderíamos estar na presença de Deus com o corpo em que estamos. Ele desfazer-se-ia. Ele seria desintegrado com a glória e o poder que está reservado para os seus. E a Bíblia diz, vamos ler aos Coríntios 15, a segunda passagem, que trata mais especificamente do arrebatamento. Primeiro aos Coríntios 15. Lemos assim: Paulo era um homem misterioso. Paulo era um homem a quem Deus deu a responsabilidade de esclarecer e de expor os mistérios. Ele avança com mais um. Ele escreve àquela igreja no sul da Grécia e diz o seguinte: vou contar-vos um mistério, eis que vos digo um mistério, algo novo. Algo para vos fazer ficar impressionados. Na verdade, nem todos dormiremos. Há um grupo de pessoas que não vai morrer. Há um grupo de pessoas que não vai experimentar a morte. Mas todos, os que experimentam e os que não experimentam, todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E esta palavra transformar não é
a mesma palavra que acontece com nós originalmente, que dá origem à transformação. É uma transformação instantânea, em que no instante não está e no instante seguinte está. É o mesmo poder com que Deus criou os céus e a terra. O mesmo poder com que Deus de um homem corruptível criará um homem glorioso, imortal, incrível, que a única informação que podemos abraçar é que será semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E isto acontecerá quando formos arrebatados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados e nós seremos transformados. A Bíblia fala também que isto acontecerá subitamente, rapidamente. Num instante nada aconteceu e num instante tudo terá acontecido. Subitamente, num abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo para escrever no Facebook: epá, fui arrebatado. Não de todo. Ninguém vai poder partilhar a notícia. Ninguém vai poder partilhar a mensagem, porque subitamente os cristãos deixarão de habitar este planeta. Essa é a mensagem da Bíblia. E é tão incrível, parece tão irreal, mas é uma fé inteligente. Porque a Bíblia fala, porque a Bíblia claramente revela que num instante nós deixaremos de habitar este planeta e estaremos com o Senhor. A Bíblia conta também, revela também, que o arrebatamento é iminente. Quando Paulo escrevia, ele escrevia aos Tessalonicenses, o versículo é o já o marcador. Paulo dizia, versículo 17: nós, os que ficarmos vivos. Mas Paulo já morreu há tanto tempo. Mas quando ele falava, ele dizia: eu conto estar vivo quando isso acontecer. Isso está tão perto, é tão súbito, está tão à porta, que eu espero estar vivo para quando isso acontecer. E é por isso que sempre que se fala no arrebatamento, o princípio é aguardar. Aguardar. Tito, a graça de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos a guardar, ensinando-nos a guardar os preceitos e aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do nosso Deus e Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Aguardando. Porque é iminente. Está à porta, está mesmo perto. É como o menino que está sentado à mesa com o marshmallow, mesmo à esperinha que chega o segundo, a qualquer instante. A porta pode abrir-se. A qualquer momento. O arrebatamento pode surgir. E não é para assustar. É para dar ânimo. É para fortalecer. É para fazermos descansar. É para fazermos aguardar. Um outro assunto incrivelmente importante acerca do arrebatamento é quando Paulo fala nele. Ele diz que era um assunto secreto até o instante em que ele revelou. 1 aos Coríntios 15, 51. Eu vou contar-vos um mistério. E um mistério não é uma charada. A palavra que dá origem a mistério não significa charada. Não significa puzzle. Não significa algo que nós temos que aplicar um processo ou a inteligência para darmos a volta e sabermos o que é. Mas mistério significa apenas que nunca tinha sido falado. Nunca tinha sido contado. Um assunto inédito. Nunca antes referido. E isto tem consequências impressionantes e veremos já quais são. O facto de Paulo dizer que o arrebatamento da igreja, aquele momento incrível em que o Senhor virá, os cabos fios que vão por menor têm que dizer rapidamente, no momento do arrebatamento, nem sequer uma célula, não sei se há, mas calculo que sim, ou não faço ideia, do corpo de Cristo se aproximará de um grão de terra do planeta Terra. Esse é o ensino bíblico. A vinda de Cristo para arrebatar a Igreja será um acontecimento que será em que o Senhor descerá do céu e ficará na atmosfera a encontrar o Senhor nos ares. Primeiro aos Tessalonicenses 4,
17. O Senhor ficará na atmosfera. E diz o versículo que então nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. O arrebatamento será um encontro que se dará a meio caminho entre os céus e a terra. O Senhor descerá do céu até a atmosfera. Os cristãos subirão até encontrar o Senhor nos ares. E depois então ficaremos sempre com o Senhor. Porquê é que eu quero dizer isto? Porque a Bíblia fala que haverá o dia em que Cristo voltará à terra, em que os teus pés pisarão esta terra. Os teus pés pisarão o Monte das Oliveiras. E Ele habitará durante um período longo de tempo neste planeta. Eu não falo desta vida. O arrebatamento não é esta vida. Este é um assunto importante. Este é um assunto importante. Porque quando nós vamos estudar as características da vinda do Senhor, lembrem-se que há na Bíblia referidas 3 vindas do Senhor. Ele veio para nascer, Ele virá para arrebatar a sua igreja e Ele virá para reinar no planeta Terra. 3 vindas. E seríamos muito pouco inteligentes se dissermos que as 3 são iguais. Mas ninguém se atreve a dizer isso. Ninguém se atreve a dizer que um pai que tem 3 filhos tem 3 filhos iguais. Não é? 3 filhos não significa 3 gêmeos. E mesmo 3 gêmeos são diferentes. Mas toda a gente no planeta Terra, exceto um grupo muito pequeno, trata estes 3 assuntos de forma distinta. E no fundo nós somos tão inteligentes, somos tão sábios, somos tão geniais e não conseguimos aperceber-nos que uma palavra poderá descrever assuntos diferentes. A Bíblia fala e a Bíblia ensina que o arrebatamento da igreja não foi abordado em circunstância nenhuma, em livro nenhum, por pessoa nenhuma, em momento nenhum, sob circunstância nenhuma, até aquele instante em que Paulo escreve aos Coríntios e diz: eu vou contar-vos um mistério. E a partir dali aquele assunto secreto passou a ser conhecido. E portanto nós não podemos tomar nenhuma característica antes de 1 aos Coríntios 15 e aplicá-la ao arrebatamento da igreja. Esta técnica tem sido aplicada sistematicamente de forma errada. Sistematicamente nós temos lido na Bíblia: vamos estudar tudo o que se diz sobre a vinda do Senhor e vamos, todas essas características, vamos aplicá-las ao arrebatamento, porque o arrebatamento é a vinda do Senhor. E este é um erro tão crasso, é um erro tão absurdo, é um erro de tanta falta de inteligência. E nós aplicamos isso a conceitos eternos. E nós tratamos com tanta leviandade um assunto com uma lógica tão baixa, com a qual nós nem sequer o jornal lemos. Mas que forma tão baixa nós estudamos o arrebatamento. É uma má interpretação sistemática da vida do Senhor. Porque nós lemos os Evangelhos e o sinal é este. Agora passou-se. Não se passou. É isso que acontece. Nós sistematicamente crachamos. Quando lemos nos Evangelhos o arrebatamento. Caímos em erro sistemático. Enganamos-nos. Quando sistematicamente cometemos este erro. De lermos no ano 30 a descrição de algo que Paulo só revelou no ano 50. É ilógico, é absurdo, é ridículo. E notem que aqueles que se opõem a Deus fazem questão de usar este assunto para dizer que é ridículo. É por causa disto que o Miguel Araújo diz que Jesus não volta. Porque quando nós lemos nos Evangelhos a conclusão lógica e imediata é que Jesus não volta mesmo. É que Jesus não volta mesmo. Vamos avançar um pouco mais. Vamos ler Mateus 24,
É uma passagem que alegadamente fala de... Alegadamente não. Que eu estou a ficar tão cansado. Alguém pode ler, por favor? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 40 e 42, por favor. Então, Diana, permita para ler mais algo, por favor. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Obrigado. O início do capítulo 24 fala, tem a expressão exatamente vinda do Senhor. A Diana acabou de ler, vigiai, não sabeis quando virá o vosso Senhor. E então nós vemos que vários exemplos de duas pessoas em que a Bíblia diz claramente uma vai ser levada e outra será deixada. E nós sistematicamente temos lido nesta passagem que virá um momento em que duas pessoas estão juntas, uma será arrebatada e a outra será deixada. Certo? Certo? Notem, quando Paulo fala do arrebatamento, é arrebatamento. Em primeiro lugar, esta palavra não diz arrebatamento. Esta passagem não diz arrebatamento. Diz levar. E levar não é exatamente aquelas expressões diretas. Não é exatamente aquelas expressões absolutas. Mas neste contexto, é uma expressão absoluta. Vamos ler o versículo que o antecede. Ou os dois versículos que antecedem aquela passagem. E nestes dois versículos nós vamos encontrar a definição precisa, clara, que não admite argumentação do que significa levar. Do que significa levar. Sim. Lemos então o versículo 38 ao 37. E como foi nos dias de Noé, lembram os dias de Noé? Corrupção, dilúvio. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Atenção, estamos a falar da vinda de Cristo. Bem? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, não o perceberam até que veio o dilúvio e os matou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Só que eu li mal. A Bíblia não diz que o dilúvio os matou a todos. Certo? O que é que diz? Então notem a argumentação incrível. Versículo 39, nós vemos que o dilúvio os levou a todos. E levou significa aniquilar. Vão lá ver a Gênesis, é matar, afogar, perder a respiração. Há três expressões para descrever o que fez o dilúvio. Vão lá. É aniquilação absoluta. No versículo 39, levar significa aniquilar. No versículo 40, levar significa arrebatar. Levar para o céu à presença do Senhor. Certo? Este é um argumento que o nosso Deus não merece. Esta é uma abordagem tão pouco sábia, tão pouco inteligente, que envergonha. Que envergonha. Nós termos a autoridade de dizer que numa mesma frase o Senhor utiliza uma palavra para descrever a de Cristo a vir na sua glória, para julgar, para reinar e para estabelecer o milênio. É disso que fala esta passagem. Que sempre falou o dia todo. Quando os apóstolos falam ao Senhor e dizem: mostra-nos como é que será a tua vinda, quais os sinais da tua vinda, eles não conheciam o arrebatamento porque ele só foi abordado 20 anos mais tarde. Eles falavam da vinda que conheciam, eles sabiam que o Senhor viria para reinar. Estava profetizado desde os Salmos, ou talvez até antes. Era disso que eles falavam. Era isso que eles entendiam. O arrebatamento está absolutamente ausente nos Evangelhos. Ele só foi revelado posteriormente.
este acontecimento incrível em que o Senhor dá de glória aquilo que já é incrível está absolutamente ausente dos Evangelhos. Nunca ninguém no Antigo Testamento e nos Evangelhos pensou em ir para o céu. Nunca. Nunca. E quando eles ouviam falar da vinda do Senhor, eles falavam do seu reino. O tempo todo. O tempo todo. Este levado significa matar. Claramente matar. O Senhor virá fazer guerra. E daqueles dois há um que será aniquilado. E um ficará para o reino dos céus. Um será exterminado. E outro ficará para o reino dos céus. Este é o ensino da Bíblia. Só um outro detalhe. O arrebatamento não tem pistas. Não tem nada que nós possamos dizer. Hoje aconteceu não sei o quê e a vinda de Cristo está mais próxima. Aliás, eu vou fazer a frase. Então se pode dizer. Pode ser assim. Hoje passou um dia e, portanto, a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja está mais próxima. É a única situação em que nós podemos dizer que a vinda de Cristo para arrebatar a igreja está mais próxima. Só. Nada mais. Por uma razão simples. Já lemos, já estudamos e já chegamos à conclusão que o arrebatamento é iminente. E por definição da palavra iminente, significa que não há nada a acontecer antes. Iminente significa a qualquer instante. Não há cá pistas, não há cá sinais. E por muito semelhantes que sejam o contexto em que nós vivemos, por muitas guerras que haja, por muita crise que há, por muitas situações que possam parecer com a descrição dos sinais que precedem a vinda de Cristo para reinar, por muitas semelhanças que haja, esqueça. O arrebatamento não está dependente de sinais ou de pistas, porque é iminente. A descrição com sinais, com pistas, com acontecimentos que precedem a vinda de Cristo, elas precedem a vinda de Cristo para reinar. Após o arrebatamento da Igreja, o planeta Terra entrará em convulsão. Surgirão uma série de catástrofes descritas de forma bastante detalhada nos Evangelhos e no Apocalipse também. A vinda de Cristo para reinar tem imensos sinais que o precedem. Tem imensas pistas, imensas características, imensos eventos que devem acontecer até que ela aconteça. O arrebatamento, não. De todas as vezes que nós dissermos, não sei quem invadiu, não sei quem, portanto o arrebatamento está mais próximo, nós estamos a desonrar incrivelmente muito. Os discípulos chegam perto do Senhor e dizem: diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E o Senhor responde com muitas coisas. Eu vou só cirurgicamente enumerar algumas. Versículo 6. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis. Porque é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos. Mas todas estas coisas são apenas o princípio. Eu não vou ler mais. Tá bem? E fazendo o papel do ateu, ou do crítico, eu vou dizer o seguinte. Antes da vinda do Senhor, obviamente não o arrebatamento, mas a vinda para reinar, está bem? A Bíblia diz que surgirão estas coisas, as guerras, as fomes, as pestes, os terremotos. Tá bem? E eu vou dizer este papel. Então, se for o Senhor aí com 70 anos, ou 50, ou 80, ou 90, vou dizer assim: eu sobrevivi à Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem quantos mortos houve? Sabem as guerras que houve? Sabem o sangue que foi derramado? Sabem as fomes que houve? Se Cristo não veio ali, acham que Cristo veio agora? Quantas guerras é que há no planeta? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer que países é que estão em guerra? É que eu não sei.
Há assim tanta guerra? Há assim um sinal tão grande de guerra e de rumores de guerra? Alguém, mas respondam. Alguém sabe enumerar 2 países que estejam em guerra? Estados Unidos e a Síria. Vai começar agora. Está a começar? Tivemos uma semana fora. Ok. Mais alguém? Mais alguém? Guerra civil na Síria. Mas e a parte de nação contra nação? Então, Palestina e Israel, quando vocês lá poderão resolver. Pai, somos palavras, não é certeza do que és. E a Paquistão? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Sério? Certo? Quem viveu no tempo da Inquisição? Quem passou pela Primeira Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial? Olha para nós e diz assim: tu achas que isso é guerra? Tu achas que isso é sinal de alguma coisa? São os meninos. Quando se viu a Segunda Guerra Mundial, os não sábios da Bíblia diziam: isto são os sinais, é que o Senhor está a chegar, isto é a tribulação, e o Hitler é o anticristo. Exatamente. Não, mas procurem na internet os anticristos. Né? Agora, o Barack Obama foi eleito aqui há uns tempos. Epá, então, é que o Barack Obama era mesmo anticristo. Mas, notem, porquê é que eu estou a dizer isto? Estão a ver o humor que eu estou a empregar nesta área? Eu estou a usar um humor mais ou menos saudável. Os ateus não usam um humor saudável. Eles atacam ferozmente e com toda a razão. E com toda a lógica e com toda a inteligência. E deixem-me dizer. E até são sábios na forma como pensam. Além disso, segundo argumento pelo qual um ateu pode gozar connosco, quando nós dizemos que há uma pilha de sinais ou os perigos de morte, é que as guerras, as fomes e não sei o quê, são o início. Está escrito. Está escrito uma oração da alma. E isso é um perigo muito grande. É que ali já dizia quase 1h03, já estava mais. Não. Quem iniciaste? Sim. Ok. Agora estou a escrever mais. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, ele alerta neste sentido. E diz o seguinte: estamos a acabar. Portanto, peço só um pouco mais da vossa paciência. Ele diz, Efésios 1,18, não se esquecem muito bem, Efésios 1,18 e 19. Ele diz assim, tendo... Estão lá? Efésios 1,18. Ele diz assim, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da vossa vocação. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Paulo dizia, versículo 8, iluminando os olhos do vosso entendimento, sendo sábios, sendo inteligentes, para sabermos o que é que devemos esperar da nossa vocação. A Bíblia fala que há 2 povos. O povo de Deus e o povo celestial de Deus. As 2 vocações. Nós devemos saber o que podemos esperar da nossa vocação. Lembram-se do que falamos ontem? De maneira que a nossa fé não se apoie em algo que Deus prometeu a outros e não a nós. E quando nós ignoramos este assunto, a consequência é que nós passamos a ignorar qual o poder de Deus. Qual a sobre-excelente grandeza do seu poder. Quais as riquezas que nos estão reservadas. Andamos doidos, à espera de algo que nunca acontecerá. Crendo em algo que é absolutamente impossível, não porque Deus não possa fazer, mas porque Deus já disse que não vai fazer. Este é um assunto que é importante. O arrebatamento é digno de uma fé inteligente. Ele está bem documentado. Ele está bem descrito
Nós temos muita informação acerca do que é e acerca do que não é. E, portanto, nós devemos estudar. E devemos construir em cima dele uma crença sólida, baseada em texto, baseada em ensino que nós sabemos que está dedicado aos seus. Eu terminei. Esta última coisa que eu queria deixar convosco. Durante esta semana, Deus deixou-vos ao meu cuidado. Ou pelo menos eu entendi dessa maneira. Eu olho para vocês e já antes, não sabendo exatamente quantos seriam ou quais seriam, pesa-me nos ombros ter tido que vos falar durante cinco dias. E durante este tempo senti-me bastante mais forte por ter um grupo forte de crentes da minha igreja comigo. Senti-me mais animado e mais eu por ter a minha família de casa comigo. Mas neste momento eu olho para vocês e tenho, da qual eu vos falei ao longo de toda esta semana, que tenho em relação ao Pedro. Durante uma semana eu falei-vos aquilo que quando falava ao Pedro, com a mesma paixão, com a mesma ansiedade que ele creia, com o mesmo desejo que vocês creem. E não posso terminar de outra forma que não seja esta. Ser sábio, filho meu, e alegra o meu coração. Que o Senhor vos abençoe. Amém.